popular. Mais de 11 milhões de empreendedores brasileiros estão na categoria de micros e pequenos empresários. De acordo com a Receita Federal, eles respondem por 25% dos empregos formais gerados no país. Em janeiro, entraram em vigor as novas tabelas de enquadramento de micros e pequenos empreendedores no Sistema Simples Nacional de Arrecadação de Impostos. Neste Agenda Econômica, nós recebemos o secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional da Receita Federal, Silas Santiago, que vai detalhar e esclarecer as mudanças. Silas, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, para a gente começar, entraram em vigor essas tabelas, né? A gente sabe que a principal mudança é a ampliação da faixa, da definição do que é microempresário, do que é pequeno empresário, também do que é o microempresário individual. Você pode esclarecer um pouquinho? A gente até fez uma arte onde a gente mostra, assim, grosso modo, quais são essas faixas. Você pode esclarecer um pouquinho essas faixas, essas novas faixas? Na verdade, uma das principais mudanças é o limite mesmo, né? A partir de 2018, para se enquadrar no Simples Nacional como micro ou pequena empresa, a empresa vai poder faturar até 4.800.000 no mercado interno e mais 4.800.000 em exportações. Então, o limite ele é duplicado. É claro que ele não é reversível, não pode faturar, por exemplo, 7 milhões no mercado interno e 2.600 para exportação. É 4.800 em cada um dos mercados, dentro do país e para fora do país. São valores bastante significativos, né? E o microempreendedor, como você disse, ele mudou de R$60 mil até 2017 para R$81 mil de faturamento no ano. No ajuste que vai ser feito agora em 2018, então conta-se os valores de 2017. Essas tabelas novas, elas contam para o ajuste que vai ser feito em 2019, em termos de impostos. Na verdade, para saber se a empresa começa pagando janeiro dentro do Simples Nacional, ela tem que, no ano passado, ter faturado até 4.800.000. Entendi. E aí a gente teve uma mudança, né? No levantamento lá que eu vi nas tabelas de vocês, a gente teve uma mudança nas alíquotas também, né? As micro e pequenas empresas de acordo com a área produtiva. O comércio, o imposto varia de 4% a 19%, indústria 4,5% a 30%, prestadores de serviço. Depois eu queria que você esclarecesse essa diferença aqui entre prestadores de serviço e esses outros que parecem até um pouco profissionais liberais. Então, essas faixas aqui de cobrança de impostos, elas são isso mesmo? Na verdade, uma mudança bastante significativa que teve a partir de 2018 é a instituição da tributação progressiva. Até 2017, nós tínhamos faixas fixas. Então, começava, por exemplo, o comércio começava com 4% mesmo, mas quando mudava de faixa, a alíquota subia abruptamente, subia de uma vez só. Quando passava, por exemplo, de R$180 mil de faturamento anual, passava de 4 para 5,47. A grande mudança a partir de 2018, com essa tributação progressiva, é que a micro e pequena empresa vai pagar o valor, a alíquota da faixa superior, só sobre o valor que passar da faixa anterior. Então, funciona um pouco como imposto de renda para a pessoa física. Ele está na primeira alíquota, tem uma primeira alíquota, o que é acima disso é que só que ele paga? Só o que passa da primeira faixa é que paga a nova alíquota, né? Entendi. Essas alíquotas, por exemplo, no comércio, de 4 a 19, elas são nominais. A efetiva, como tem esse valor a deduzir da tributação progressiva, é bem menor. Por exemplo, no comércio vai de 4 a 11,8, mais ou menos, tá? A alíquota efetiva. E uma coisa bastante significativa é que quando cresce o faturamento, a alíquota cresce muito pouco também, não cresce bastante igual até 2017. Por exemplo, se muda de 180 para 190 mil o faturamento anual, e sempre se considera os últimos 12 meses, vai passar de 4 para 4,04, para você ter uma ideia. Certo. Né? Porque então, antes era uma mudança, passava de 4 para 5,47. Certo. A ideia com essa mudança foi uma mudança feita pelo Congresso Nacional, que aprovou a lei, sancionada pelo presidente da República, é que as empresas, quando cheguem numa faixa de faturamento, elas não parem ali, elas continuem crescendo. Elas não sejam penalizadas pelo crescimento. Elas continuem crescendo, porque hoje, na realidade, a maior parte das empresas do Simples Nacional, elas declaram faturamento até R$1.800.000. Não chega nem
não chegava nem perto do teto do ano passado, que era 3.600.000. Você acha que tinha aí uma certa, não vou dizer sonegação, mas se escondia um pouco esse faturamento por causa dessa alíquota? As empresas paravam de faturar ou escondiam o faturamento quando chegavam em uma determinada faixa de faturamento. Com essa mudança da tributação progressiva, espera-se que isso deixe de ocorrer em 2018. Isso funciona também para o microempreendedor individual? A gente montou também uma tabela com as alíquotas, na verdade, aí nesse caso não é alíquota, mas aí é o valor em real mesmo que o MEI paga, se ele é da área de comércio, serviço e... É isso, comércio, indústria, comércio, serviço ou só serviço. Isso aí, esses valores são esses mesmos? Esses são valores fixos. O microempreendedor que fatura no ano até R$81.000 vai pagar todos os meses um documento de arrecadação com esses valores fixos. Se ele exercer só o comércio e a indústria, R$ 48,70 por mês. Se prestar serviço, R$ 52,70. E se for uma atividade mista, um cabeleireiro, por exemplo, que venda shampoo lá, tem o comércio lá de prateleira de shampoo, ele vai pagar R$ 53,70 por mês. Ele vende o serviço dele de cabeleireiro, mas ele também vende os produtos que ele utiliza. Certo. Sim. Esse é o caso de comércio e serviço. E o caso de comércio e indústria? É a pessoa que fabrica, de repente, uma roupa e vende também essa roupa? Sim, ou só comercializa, ou só revende mercadoria. Ou ele só revende, ou ele, além de fabricar uma roupa, ele ainda faz a venda dessa roupa. Esse caso de serviço, então, o que se enquadra aqui nesse caso de serviço? Serviço é o mesmo cabeleireiro que eu falei, mas que não vende nenhum produto, ele só presta o serviço mesmo. Pode ser para o público ou ele pode ser empregado? Não. Não. O microempreendedor, ele tem a característica de autonomia. Ele é dono de um próprio negócio. Tá? É bom esclarecer isso, porque ele não pode ceder a sua mão de obra. Como é uma tributação muito favorecida, ele é um empresário, ele tem um negócio, né, próprio, autônomo, dele mesmo, os meios de produção são dele, e ele, então, exerce essa atividade, abre um CNPJ para exercer essa atividade de forma empresarial com ele sendo dono do negócio. Ele não pode ser vinculado a uma outra pessoa. Ele não é uma pessoa jurídica, prestador, que vende o seu serviço. Ele vende diretamente ao consumidor esse serviço. Ele não pode vender a mão de obra dele. Ele simplesmente presta o serviço ou o comércio ou a indústria para o consumidor. A gente tem uma mudança aí, né, alteração de categoria de MEI, que vocês incluíram apicultor e também tem esse detalhe, agora é tudo independente, né, tem essa característica de ser independente. Serviço de colheita e roçagem, isso aqui é muito trabalho rural, né, ou gente que presta serviço em casas, na cidade, o jardineiro, entra aqui também? Algumas atividades urbanas também já estão contempladas na lista atual, essas foram incluídas agora. Foi importante o que você disse, nós incluímos em todas as ocupações autorizadas o termo independente, que é para reforçar para esse microempreendedor que ele não pode ser empregado de alguém e criar um microempreendedor para ele, ou o patrão não pode obrigá-lo a criar um CNPJ, né? A pejotização, então, que aconteceu em outros... só voltando um pouquinho à arte anterior, foram excluídas algumas categorias. Arquivista, eu queria saber por que foi excluído. Arquivista de documentos, contador, técnico contábil, personal trainer. Por que personal trainer foi excluído? Como é que ele fica agora? Na verdade, essas atividades não deveriam ter sido incluídas na lista, porque pelo Código Civil... o microempreendedor, antes de tudo, ele é um empresário individual, do Código Civil, artigo 970 do Código Civil, 966 do Código Civil. E o empresário individual não pode exercer atividade intelectual, ele não pode ter uma atividade intelectual como critério de exercício da atividade. Essas 3 atividades, das que nós analisamos no Comitê Gestor do Simples Nacional, são aquelas que exigem pelo menos curso técnico ou superior. Então, é por isso que elas foram retiradas da lista de autorizadas a optar pelo sistema do microempreendedor. Essa venda do serviço a partir de uma formação intelectual, ela fica como, então? Por exemplo, o médico, o advogado, o enfermeiro, aí entra como autônomo e contribui normal. Como autônomo com todas aquelas contribuições normais. Sim, ele é uma pessoa física, certo, como um trabalhador comum,
e ele vai atuar, ao invés de ser empregado, ele vai atuar como autônomo normal, como sempre fez até agora. E a tabela de impostos dele é diferente? A tributação dele é diferente? Porque é o imposto de renda da pessoa física, ele não é necessário que ele tenha um CNPJ, ele é um profissional, pessoa física autônomo. Certo, e ele pode emitir os seus recibos normais, a sua nota fiscal também normal como isso? Do município. Então, em nenhum caso ele pode ser um microempreendedor individual? Com atividade intelectual, não. Não. Ele pode ser uma microempresa, por exemplo, uma clínica? Ele pode ser, em algumas situações, criar uma sociedade, mas o exercente de atividade intelectual não pode ser empresário individual. Então, ele não pode criar um CNPJ para ele, mesmo fora do Simples Nacional. O que ele pode fazer é se associar com outro profissional e aí criar uma sociedade. Cria uma clínica e essa clínica é uma pessoa jurídica, aí por exemplo. Aí pode optar pelo Simples Nacional e não na categoria de microempreendedor individual. Entendi. Ele pode se enquadrar como micro ou pequena empresa. Pequena empresa, certo. Esse setor, ele é um grande gerador de empregos. Eu achei interessante porque na tabela, na informação de vocês, os micro e pequenos empreendedores, eles geram cerca de 25% dos empregos do país. A gente olhando em outras tabelas, alguns dados do SEBRAE, alguns dados do IPEA, esse número de geração de empregos chega até quase 60% dos empregos gerados no país. Segundo uma tabela que eu vi no site do SEBRAE, na área de comércio especificamente, as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 90% dos empregos. Essa formalização e essa mudança faz com que aumente o número de empregos gerados por essas categorias de empresários? Eu acho que o Simples Nacional, ele facilita a formalização do emprego, sim. Os números que a Receita Federal tem de 25% representam a quantidade de empregos declaradas pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Os números do SEBRAE e do IPEA também não estão errados, porque eles devem verificar outros componentes. Por exemplo, os próprios critérios do CAGED, do Ministério do Trabalho, para classificar como micro ou pequena empresa, eles utilizam a quantidade de empregados por empresa para classificar como micro ou pequena. Então, são categorias diferentes de acordo com o órgão do governo? Sim, são números diferentes, todos eles podem estar corretos, né? E no nosso caso, o que a gente considera na Receita Federal são os empregos declarados pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. A gente preparou também algumas outras informações que acho importante a gente mostrar para o nosso telespectador, que é em questão de arrecadação, quanto isso arrecada, né? Esses dados aqui são os dados do ano passado, são os dados de 2017, 58 bilhões, né? Mais de 58 bilhões de arrecadação da União, dos estados mais de 10, dos municípios mais de 7. Quer dizer, isso aqui é uma arrecadação bem considerável, dá mais de 80 bilhões de arrecadação, né? Até porque está meio arredondado aqui. Como é que é? Agora, essa distribuição ela é muito União, um pouquinho estados e municípios. O que cada um arrecada? No bolo do Simples, o que é que cada um arrecada aqui? Por que a distribuição é tão desigual? Nós temos 6 tributos federais: Imposto de Renda, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CPP. A contribuição patronal previdenciária, são bastante impostos. A contribuição patronal previdenciária responde pela maior parte dessa arrecadação, quer dizer, o INSS patronal, certo, que as empresas conhecem. Os estados arrecadam só o ICMS, e é preciso notar também que essa arrecadação dos estados, por exemplo, em 2017, eles arrecadaram quase 11 bilhões, né? Uhum. É só 2% da arrecadação total do ICMS deles, do ICMS arrecadado pelos estados, em média. Essa arrecadação com o Simples? Com o Simples. Uhum. Só que eles arrecadam com as mesmas empresas cerca de 4% do ICMS deles, das mesmas empresas optantes, a título de distribuição tributária. Muitos produtos, eles já vêm com ICMS pago na origem. Uhum. Então, é por isso que essa arrecadação é relativamente pequena dentro do Simples Nacional. Os municípios, quase 8 bilhões em 2017, representa cerca de 10% da arrecadação do ISS de muitos municípios, de 10% a 20%. E é preciso notar que muitos municípios não arrecadavam ISS antes do Simples Nacional, porque eles nem tinham uma estrutura arrecadatória organizada, né? Uma estrutura de arrecadação organizada. Com o Simples Nacional, quando a empresa declara o seu faturamento, automaticamente, se ela prestou serviços, já se calcula o ISS. Quando a empresa recolhe,
esse valor vai para o município. Então, na verdade, essa arrecadação, por ter sido simplificada, ela é feita num lugar só. A Receita Federal do Brasil, a União, arrecada e repassa esses percentuais para estados e municípios. É assim que funciona? Na verdade, a União arrecada, mas o dinheiro nem vai para o Tesouro Nacional. Foi criado um sistema de banco centralizador, que é o Banco do Brasil. Quando o contribuinte paga uma guia, esse dinheiro acaba chegando no Banco do Brasil no dia seguinte. O Banco do Brasil recebe os valores de cada um automaticamente do SERPRO e logo à noite acredita diretamente para estados, municípios e para o Tesouro Nacional. Então, esse dinheiro nem chega no Tesouro Nacional, ele não é redistribuído, né? Como ele não vai para o Tesouro, não corre o risco dele ficar preso no contingenciamento do orçamento? Não, ele é distribuído antes de chegar no Tesouro. Então, e é centavo a centavo, não existe assim percentual, quanto cabe a cada um. A empresa declara o seu faturamento, declara quanto foi de comércio, indústria, serviços, e com base nessa declaração da empresa, o sistema calcula os valores, gera a guia de pagamento e quando a guia é paga, esse valor é distribuído exatamente para cada município, estado ou para o Tesouro Nacional. Tá, a gente tem um grande percentual, quer dizer, uma distribuição bastante grande desses empreendedores no país, é mais ou menos proporcional à população, né? Esse número de 6 milhões, quase 6 milhões e meio, é do microempreendedor individual, que na verdade é mais do que os micro e pequenos empresários, né? O MEI é menor ainda. E aí a gente vê essa distribuição, a maioria no Sudeste, não é meio desproporcional, assim, com a população? Não, na verdade, ele guarda uma proporcionalidade com a população brasileira. É claro que onde tem mais gente, mais poder econômico é no Sudeste mesmo, então tem mais de 50% dos microempreendedores estão no Sudeste. Mas se a gente pensar em termos de distribuição populacional, é meio desproporcional, né? Porque a gente não tem mais da metade da população no Sudeste. Creio que não. Na verdade, tem estados que trabalharam mais a questão do microempreendedor individual. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem cerca de 11% de todos os microempreendedores do país. E chega a 4%, 5% das micro e pequenas empresas. Então, há alguns estados que, por conta dos trabalhos feitos pelo SEBRAE e por outros órgãos que atendem a micro e pequenas empresas, eles incrementaram muito a questão do número do microempreendedor individual. Então, por conta disso é que o trabalho de cada regional pode ter afetado essa distribuição no país. Entendi. Dá para vocês fazerem algum tipo de análise do tipo, essa turma estava desempregada, ou pelo menos não tinha um emprego formal, tinha um trabalho, mas não tinha um emprego, então não estava formalizado. Quando apareceu o MEI, eles puderam entrar e ter uma segurança jurídica aí dos seus impostos, de INSS, dessa coisa toda? Importante, antes da criação do microempreendedor, nós tínhamos um número de cerca de 13 milhões desses empreendedores na informalidade. Isso começou em 2009, incrementou bastante de 2010 para cá, e desde então a gente tem trazido esse pessoal da informalidade. O que ocorre normalmente é que quando o desemprego aumenta, há um incremento maior na questão do microempreendedor individual. E quando o emprego começa a se recuperar, esse incremento ele diminui um pouco. Então nós temos o empreendedorismo por necessidade, quando há o desemprego, e tem sempre latente no país a questão do empreendedorismo por opção mesmo, por vocação, né? Isso ocorre sempre. Aquela tabela anterior, aquele gráfico anterior que a gente viu era do microempreendedor individual. A gente tem aqui um das micros e pequenas empresas. Ou seja, isso aí já é uma formalização maior, porque essas aqui já têm, por exemplo, empregados. Esses aqui são geradores de empregos para terceiros, né? Essa distribuição também a gente vê, continua aí o Sudeste e o Sul na frente, né? Dá para aumentar essa formalização? Na verdade, ela já aumentou bastante, né? Em 2007, o primeiro ano do Simples Nacional, nós fechamos o ano com 2.800.000 empresas. Desde então, chegou a 4.687.000 agora. É claro que uma parte desse aumento deveu-se à autorização de novas atividades. Quer dizer, em 2007 tinham poucas atividades autorizadas e a cada ano essas atividades foram incrementando. A partir de 2018, agora, por exemplo, foram autorizadas as empresas que produzem bebidas alcoólicas, né, em 2018. Então, uma parte desse aumento deve-se à questão do incremento de atividades autorizadas. Mas outra parte não, é a formalização mesmo. Nós temos cerca de 30, 35 mil empresas todos os meses, micro e pequenas empresas, que abrem e pedem opção pelo Simples Nacional.
Isso é muito significativo e é bastante importante ressaltar que a criação do microempreendedor não afetou essa criação de micro e pequenas empresas. Continuaram nascendo cerca de 30 mil empresas todos os meses pedindo opção pelo Simples Nacional. O microempreendedor, ele pode migrar para o microempresário? Pode. Todos os meses de janeiro ele pode migrar por opção. E se ele crescer o faturamento, se ultrapassar 81 mil reais, por exemplo, ele é obrigado a migrar. Então, aí ele é obrigado a se desenquadrar como microempreendedor e permanece como optante pelo Simples Nacional. Ele tem que dizer que quer permanecer. Ele muda automaticamente de faixa, mas ele diz que quer permanecer. Então, tem um processo aí na Receita Federal a ser feito. Na verdade, é pela internet mesmo. Ele só informa o desenquadramento no site do Simples Nacional, na Receita Federal, e automaticamente ele já passa a ser optante normal do Simples Nacional. Qual é a vantagem para o governo, assim, grosso modo, para o governo dessas categorias e qual é a vantagem para o microempreendedor? Você falou que uma parte daquela arrecadação é do INSS patronal. E a arrecadação do INSS do empregado, no caso dos micro e pequenos empresários? Tanto o microempreendedor individual, porque o microempreendedor individual também pode contratar até um empregado e pagando o salário mínimo, né? Ele pode ter um empregado. Quanto à micro e pequena empresa, quando contrata empregado, a parte do empregado é normal, tem que fazer a retenção e recolher a parte do empregado para o governo. Mas está tudo dentro desse quadro do Simples? Não. Essas alíquotas do Simples não cobrem a parte do empregado, cobrem a parte da empresa. Tá? A parte do empregado ela tem que fazer a retenção e recolher a parte. Normalmente, recolhimento de INSS, de FGTS, isso ela faz normalmente a parte? Faz normalmente, como qualquer outra empresa. Para o governo, a questão do microempreendedor é bastante significativa para a redução da informalidade empresarial. É importante que todos estejam formais, que quem compra com CNPJ é bastante importante, porque a gente consegue controlar as compras, às vezes a gente não consegue controlar as vendas dessa empresa, mas geralmente a compra é com nota fiscal, então a gente tem dados dos fornecedores e com base nisso é possível fazer o cruzamento de dados para ver se as declarações dessas empresas estão feitas de forma correta. Quem quiser mais informações, você pode dar o seu site, a gente coloca na tela? O site da Receita, obviamente. Sim, www.rfb.gov.br. A Fazenda, Receita.fazenda ou RFB? Tanto faz. Tanto faz. Receita.fazenda.gov.br ou rfb.gov.br. Os dois caem lá no mesmo conteúdo. No mesmo conteúdo. Tá bem. Silas, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica e seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Se quiser enviar sugestões ou comentários, fale com a gente pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo Agenda Econômica.